Olá, galerinha! Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo bem, vamos lá. Mais uma contribuição pedagógica para vocês aí que nos assistem, né? Como existem vários outros trabalhos nas redes sociais, na internet, que visa principalmente o nosso aluno. Numa época de vestibulares, de Enem, as redes sociais, a internet é uma grande ferramenta. A exemplo de congressos que são realizados online, tipo vestibulares, Summit, né? Está nos dando aí essa oportunidade de contribuir com vocês também. Eu me chamo professor Alain Calvé, minha área é as áreas biológicas, sou professor de biologia há uns 15 anos. E a gente faz aquilo com bastante afinco, com prazer, né? Quase com um ofício, né? Fazendo o que gosta sempre melhor, não é verdade? Então hoje o nosso aluno, ele tem muitas oportunidades de estudar, certo? Tem o livro didático, que não deve ser esquecido. Sempre eu digo, olha, livro didático, aluno que estuda por livro didático é um aluno competitivo. Porque a vida é uma competição. Principalmente quando o aluno sabe estudar e ele é munido de várias ferramentas. O livro didático é uma delas, que eu acredito que seja uma das principais ou melhores ferramentas ainda, ao meu ver. Porque hoje, muitos estudam pela internet, certo? A internet hoje ela é uma necessidade, uma ferramenta a mais. Mas o livro didático, quando o aluno abre o livro, ele tem essa possibilidade de ser um aluno mais competitivo do que os outros, certo? Porque ele mostra a vontade que o aluno tem de estudar. O aluno que abre o livro, o aluno que tem vontade de estudar. E a internet é uma coisa mais enxuta, vamos dizer assim, não é verdade? Mas é uma ferramenta também muito necessária. Esses congressos aí, Vestibular Summit, estou te dando essa oportunidade. Então, você pode clicar lá em qualquer ferramenta relacionada a qualquer disciplina, independente, no caso a minha biologia, que você vai ter 1 milhão de informações. As informações, elas são nos dadas em tempo real. Mas você tem que saber separar o joio do trigo. Você tem que saber estudar e você tem que saber buscar sites, né, que tenham um certo respeito, vamos dizer assim, uma certa qualidade, certo? E que vai te dar essa oportunidade a mais de suprir aí o que está faltando para vocês. Eu faço um trabalho nas redes sociais, sem dúvida, há alguns anos. Olha, eu tenho um grupo de estudos de biologia no Facebook. Eu uso essas redes sociais, gente, como uma ferramenta de trabalho. Eu contribuo muito com alunos do Brasil inteiro. Eu tenho páginas também no Facebook, Biologia com o professor Alain Calvé, grupo de estudos, Amantes da Biologia. Olha o nome, Amantes da Biologia, com o professor Alain Calvé. Agora, tem a questão da disciplina, você tem que estar atualizando, né, todos os dias, tem que ter um tempo disponível. É fazer o que gosta, trabalhar por ofício. É muito legal. Então lá eu tenho curiosidades acerca da biologia, para não ficar uma coisa muito didática, né? Tem curiosidades. Tudo dentro da cientificidade. Eu falo da parte de sexualidade, que chama muita atenção, e a gente tem que estar passando essa informação também. Eu tenho vídeos que são postados lá, né, com dicas de biologia. É bastante coisa, é interessante. Então, se você não atualizar ali diariamente, acaba no esquecimento. Aí não vira uma rotina, os alunos, não tem nada postado hoje, aí já mudo para outra situação. Mas não, eu tenho essa preocupação de atualizar o grupo de estudos, que eu sei que está contribuindo, eu sei que está servindo para muitos alunos do Brasil todo. Além disso, eu tenho grupo de estudos no WhatsApp. Esse WhatsApp muito falado, eu faço dele uma ferramenta de estudo, grupo de estudo no WhatsApp, onde são adicionados alunos de diferentes estados. Então eles trocam ali conhecimentos, experiências, interagem, certo? Quase que diariamente.
E aí isso acaba ajudando e muito, certo? A questão de ter um tempo, gente, tempo como dica, é essencial para o estudante. Você tem que se organizar, você tem que ter seu tempo para estudar na internet, tempo para estudar como livro didático. Você tem que fazer a sua rotina com disciplina. Se você vai estudar 1 hora ou 2, posto que você estude 1 hora ou 2, todos os dias, independente de feriado. Hoje eu vou estudar física, 1 hora ou 2 de física. Amanhã eu vou estudar biologia, 1 hora ou 2 de biologia. É tranquilo. É necessário você estudar todas as disciplinas no dia só. Você não vai conseguir reter o conhecimento. Eu sempre digo o seguinte: tem uma memória que eu apelidei de memória RAM, R-A-M. É uma memória automática de raciocínio. Porque é assim, gente, aprender de fato é igual andar de bicicleta. Quem aprende a andar de bicicleta não esquece nunca mais, ou esquece. Eu acredito que não, né? Nós estamos aqui com a internet sempre conectado, né? Porque a internet auxilia muito. Eu tenho um site aí, que é uma referência em biologia. Sempre que eu estou fazendo as videoaulas, eu vou ter como referência esse site. E outras ferramentas que a gente também tem para auxiliar a fazer essas videoaulas para vocês. Então, disciplina é essencial para quem está estudando, certo? Hoje é feriado, não vou estudar. Não existe isso para quem está se preparando para o Enem vestibular. Se você adotou 2 horas diárias, você tem que estudar 2 horas, tranquilo. E outra coisa, essa memória RAM é aquela memória que você vai reter o conhecimento, certo? Se você apenas decorou determinado conteúdo, fatalmente você vai esquecê-lo. Agora, quando você assimilou, isso serve até para a sala de aula. O aluno que está lá assistindo uma aula qualquer, ou até mesmo em cursinho, tem que aprender durante a aula também, na hora. Chega em casa, só faz revisar, para reter o conhecimento. Agora, em épocas de escola, o aluno às vezes estuda só para fazer prova, para tirar nota boa. E o conhecimento não ficou retido, não armazenou, que vai te servir mais na frente, principalmente na vida escolar. A hora de aprender, galerinha, que ainda está na vida escolar, é durante a aula. Seja um aluno carrapato. Tire dúvidas com o seu professor. Provoque a turma em relação a alguma questão. Porque ali é o tempo que você tem disponível. Tem maior tempo para estudar é na escola. Então, a dica que eu dou é essa: aprenda no tempo certo e armazene o seu conhecimento, assimile determinado conteúdo. Porque mais na frente, quando você apenas for ler, você já reteu ele na sua memória RAM, você apenas vai lembrar aquilo ali, porque você aprendeu. Outro exemplo é você, quem aprende a tabuada, não esquece nunca mais também, porque você aprendeu, você não decorou a tabuada. Então assim, agora quando estuda só para fazer prova, você esquece. Esquece prova. É porque às vezes eu digo que prova realmente não prova muita coisa não. Porque o aluno em sala de aula ele é inquieto. Professor, quando é que vai ser a prova? Quanto é que eu tirei na prova? Quer dizer, ele se preocupa com notas. E o conteúdo que ele absorveu, o conhecimento, é mais interessante. Porque fazendo assim, gente, quem ainda está na vida escolar, vai facilitar até a vida dos pais de vocês. Porque quando o aluno faz um ensino médio mal feito, fatalmente ele é um candidato a fazer um pré-vestibular. Aí é mais investimento. Dinheiro que o pai vai tirar do bolso para sustentar lá os estudos do filho. Mais 2, 3 anos. Certo? Mas a questão é disciplina. Se organize. Eu tenho outros vídeos dando dica para estudar e até dica para aprender no meu canal, no YouTube, o Alan Calvé. Então, além dos grupos de estudos, Facebook, os amantes da biologia, com o professor Alan Calvé, a página Biologia com o professor Alan Calvé, tem um canal no YouTube com o professor Alan Calvé, lá o canal, bote lá, Alan Calvé, que aparece vários vídeos meus, beleza? Mas sim, essa contribuição didática que eu vou dar hoje, eu vou falar sobre zoonoses ligadas à saúde pública. Biologia para vocês. Gente, quando se fala em zoonoses, significa dizer que são doenças que têm relação com o homem. Certo? Doenças que passam do homem para o animal e do animal para o homem. Dentro do seu ciclo de transmissão, tem o homem e o animal. Isso é uma zoonose. Tem várias. As que têm relação com saúde pública
é o que eu vou nortear aqui nessa pequena videoaula para vocês aí que estão nos assistindo, tá ok? Tipo, ó, nós temos a raiva. A raiva é uma zoonose. O detalhe é o seguinte, como dica para vestibulares e Enem, precisam saber micro-organismos causadores de doenças, causadores ou agentes etiológicos, porque tem agentes etiológicos, que geralmente são os micro-organismos, e tem vetores de doença, aqueles que levam o micro-organismo para o hospedeiro, certo? Então, uma coisa é agente etiológico, geralmente micro-organismo, agente causador, que é a mesma coisa, e vetor, que transmite, que leva, certo? O micro-organismo para os seus hospedeiros. É uma dica também. Aluno que está fazendo vestibular, se preparando, o Enem, tem que saber nome de micro-organismo. Não tem que confundir o que é causado por bactéria, o que é causado por protozoário, o que é causado por vírus. Isso aí é uma grande dúvida de muitos alunos. Então, voltando à zoonose, raiva é uma zoonose que é causada, aí entra micro-organismo, por bactéria, por vírus, por fungos, por protozoários. O que vocês acham? Por vírus, cujo nome é o rabinovírus. Rabinovírus. Por isso que o nome da vacina é antirrábica. Não é antirraiva, é antirrábica, rábica, porque vem de rabinovírus, da família Viridae, certo? Então precisa saber o agente causador, que é um vírus, certo? Mas, infelizmente, o nosso cão passa a ser um dos hospedeiros, né? Que também ela é transmitida para o homem, um dos hospedeiros, né? Certo? É da doença. Vamos dizer assim que seja o cão, ele seja o maior vilão, coitadinho, né? Dentre outras doenças também, que nós vamos comentar aqui, de algumas doenças, o cão é o vilão, coitadinho, né? Ele paga por uma coisa que ele foi inocente ali, de ter se infectado. Então, como é que é o ciclo de transmissão de uma forma reduzida, ou simples, simplificada da raiva? O cão, infectado com o vírus, com o rabinovírus, né? Ele agride uma pessoa, ele morde. Quem transmite a raiva é a mordedura do cão, é pela mordida que se pega. É só isso. Qualquer mamífero infectado com o vírus transmite a raiva, certo? O que acontece é o seguinte, no ato da agressão, o cão mordeu alguém, não é a mordida em si que transmite a raiva, correto? É a saliva que está junto com aquela mordida, certo? Presente ali na mordida tem a saliva. E um dos locais de predileção do rabinovírus, do vírus da raiva, é a saliva. Está presente na saliva. Então, se você, por exemplo, tiver um ferimento, está aqui, ferimento, e um cão que esteja contaminado, infectado pelo vírus, apenas lambeu, não mordeu, também transmite. Interessante? E outra coisa, quando essa mordida for mais próxima da cabeça, mais rapidamente você tem que procurar posto de saúde, o médico, né, principalmente os postos de saúde, para começar a tomar as primeiras doses de vacina antirrábica, agora humana. Na verdade, porque você não sabe se aquele cão foi vacinado. A profilaxia teria que ser feita, mas você não sabe se é um cão de rua. Como é que você vai saber se esse cão foi vacinado? Sim, o cão mordeu você. Aí você vai eliminar o cão com um tiro, matar o cão. Não é assim. Seria interessante que esse cão agressor, se procurasse o proprietário dele, e esse cão ficasse em observação durante o que a gente chama de quarentena. Não é 40 dias não, é só o nome, quarentena. Alguns dias de observação, cerca de 10 a 15 dias, vamos dizer assim. Se ele começar a se apresentar a sintomatologia, os sintomas inerentes a essa virose, que é a raiva, é preocupante. Mas enquanto isso, você vai esperar esses sintomas serem exacerbados nesse animal para você tomar as devidas medidas? Não. A primeira coisa que você deve fazer é lavar o ferimento com água e sabão,
e procurar o posto de saúde para tomar as doses, não é só uma, 3 a 5 doses dessa vacina, né? Que é a vacina antirrábica humana, certo? E o cão fica em observação. É isso. A primeira medida que você deve fazer no caso de agressão contra essa doença, que é uma zoonose, que é a raiva, né? Que ainda tem o morcego envolvido também, outro mamífero, eu falei que é mamífero infectado, não o morcego frutívoro, que se alimenta de fruta, mas é um morcego de uma outra espécie, um hematófago, que também transmite a raiva, principalmente para animais ligados à pecuária, como o boi, o cavalo, essas áreas aí. Então, a raiva é uma das zoonoses que eu estou exemplificando aqui para vocês, certo? Existem outros detalhes com relação a essa doença, mas aí vocês deixem para os livros didáticos. Outra zoonose que tem relação aí com o homem, né, que é o animal e o homem, muito conhecida, ouviram falar de leishmaniose? Já ouviram falar? Não? Ah, não, ouviram falar de leishmaniose não? Então já ouviram falar de calazar. Calazar é a mesma coisa que leishmaniose, porque biologia é assim, tem os nomes do senso comum, nome popular, e o nome científico, técnico. Então a leishmaniose, fica bonito o nome, né? Cujo nome popular é o calazar, envolve mais uma vez o cão e o homem. O cão e o homem. E o mosquito. Agora quem é o culpado de tudo é o mosquito. É o vilão da história, é o mosquito. Não é o seu cão, que foi apenas vítima. E outra coisa, antes de eu falar sobre o calazar, é bom lembrar o seguinte. Tanto o cão, que a gente chama de domiciliado, quanto o cão não domiciliado, aquele que vive na rua, ou chamado vira-latas, mas cujo nome técnico é SRD, sem raça definida, uma siglazinha técnica, todos dois são acometidos, podem estar acometidos pelo calazar, ou podem ser vitimados por essa zoonose. Ah, meu cão está domiciliado, não pega porque eu cuido bem dele e tal. Não existe isso. Por que não existe isso? Porque quem é o transmissor, vetor? Olha lá, gente, uma coisa é vetor, outra coisa é agente causador. É o mosquito, vetor. Quem leva o micro-organismo é o mosquito, ele está sobrevoando ali, ele pode entrar na sua casa. Né? Porque assim, caso você na sua rua tenha cães errantes, cães de rua, não domiciliados, vira-lata, esses cães são hospedeiros dessa doença. O mosquito, uma vez se alimentando do sangue desse cão de rua, que no caso geralmente é a fêmea do mosquito, que sai para fazer o seu reparto sanguíneo, exemplo lá da dengue, reparto sanguíneo, ela tem que se alimentar, é ela que vai produzir lá os ovozinhos. O macho só tem o papel de copular, né? E o macho se alimenta de seiva, de frutas, flores. A fêmea se alimenta de sangue, ela precisa de nutrientes necessários para poder produzir os seus ovos, né? E fechar o ciclo. Então, é o mosquito que é o vilão da história. Na sua rua tem esses cães errantes, aí você tem que estar preocupado com isso daí. Na verdade é o seguinte, eu trabalhei num órgão chamado de Centro de Controle de Zoonoses. O Centro de Controle de Zoonoses de minha cidade, que eu não falei, que é São Luís do Maranhão, para quem está me assistindo, São Luís do Maranhão, certo? Eu trabalhei por volta de uns 9 anos nesse setor de saúde pública. Por isso que a gente tem uma experiênciazinha para falar para vocês. Então lá eles faziam um controle dessas zoonoses, não só a leishmaniose, mas também a raiva, a leptospirose, que é outra zoonose que envolve o rato, né? Então esses cães eles eram capturados, esses cães errantes, mas esse serviço até hoje, em qualquer cidade do Brasil, é muito deficiente, mas é essencial, está ligado à saúde pública. Gente, eu escolhi falar de saúde pública, meio ambiente, porque o Enem cobra muito meio ambiente, vocês sabem disso, né? Muito bem. Então o que acontece no ciclo da doença? O zoonose, o Centro de Controle de Zoonose que eu trabalhei, é o órgão competente.
Quase toda cidade tem esse centro de controle de zoonose. Uns funcionam mais ou menos, outros nem funcionam. Agora, como é um serviço essencial, devia ter uma política de saúde pública melhor, certo? Porque a população canina só tende a aumentar, gente. Aumenta muito. Os cães se reproduzem muito rapidamente, certo? Então, eles não conseguiram ainda ter uma medida adequada para diminuir essa população canina e também para controlar a doença. Porque, olha, o calazar, a leishmaniose ainda não tem cura. Não tem cura. Às vezes tem uma terapia de suporte e medicamentos, vacina em fase de experimentação. Então, na verdade, sem hipocrisia, o que eles fazem, na verdade, é diminuir os cães. Como é que se diminui cães? Fazem os exames, diagnosticou e eles são eliminados. Aí tem uma série de contestações sobre a questão da proteção ao meio ambiente, aos animais, mas aí fica nessa incógnita aí, nesse parêntese, como é que se deve ter uma política relacionada a isso aí? Tem a ver com pesquisa, investimento, questão política, certo? Mas enquanto isso eles estão fazendo esse controle dessa forma, diminuindo a população de cães. Uma vez diagnosticados com a doença, eles são sacrificados, certo? Então o que é que acontece? O vetor transmissor, que é o mosquito, do gênero Lutisomia, popularmente chamado de mosquito palha, cangalhinha, asa branca, é regional. Esse mosquito infectado com protozoário, que é o agente causador, que é a leishmania, veja bem, o gênero do mosquito é Lutisomia, mosquito vetor. O gênero do agente causador é Leishmania, Leishmania brasiliense, Leishmania donovani. Aí você coloca Leishmania SP, SP de espécie. O agente causador é um protozoário. A raiva há pouco era vírus, agora já estou com protozoário. Então esse mosquito, uma vez se alimentando deste sangue do cão, o mesmo mosquito pode também se alimentar do sangue das pessoas. Então, essa é a razão, muitas das vezes, de seu cão domiciliado ser contaminado e o agente de saúde vai à sua casa coletar o sangue, fez o diagnóstico e tudo. Eu passei por vários momentos disso aí. E o cão aparentemente está sadio, ele fica assintomático. Não tem um soro positivo da AIDS? Pois é, tem cães que tem determinado período que ele não manifesta nenhum sintoma do calazar. Ele está assintomático, mas está infectado. Se ele está infectado com protozoário, ele é hospedeiro da doença. E se o mosquito se alimentar do sangue deste seu cão que é domiciliado, e esse mesmo mosquito se alimentar do sangue de alguém da casa, aí que está o perigo. Pode haver a transmissão. Você tem que explicar isso para o proprietário do animal, mas não é fácil. Você tem que doar o seu animal para o centro de controle de zoonose, não é verdade? Porque nem todos apresentam logo no início ali os sintomas característicos da leishmaniose, que é o calazar. Que é, por exemplo, o cão, quando manifesta os sintomas, ele apresenta ferida nas bordas das orelhas, os olhos, secreção, né? Ferida no focinho, queda de pelos. Às vezes tem cão totalmente alopécico, sem pelo nenhum, certo? Ele fica meio caquético, magro. E um sintoma muito característico é as unhas que crescem, né? Ornicogrifose o nome. As unhas crescem que enrolam. Então são sintomas característicos do calazar, do animal como está totalmente manifestado lá, os sintomas, na verdade, né, dessa zoonose que é a leishmaniose. E é um problema de saúde pública seríssimo. Então é bom que a gente tenha esse cuidado de nossas ruas aí, né, nos nossos bairros, não ter cães errantes, cães soltos, ligar para a saúde, denunciar, para fazer, né, a captura desses cães, recolher esses cães, certo? Agora, mesmo que você tenha cuidado com o seu cão domiciliado, ele pode adquirir essa doença, certo? Porque é o mosquito que é o vetor, certo? Então, existem maiores detalhes também sobre a sintomatologia. Por exemplo, a leishmaniose pode se manifestar também no homem, né, com presença dessas úlceras, feridas na pele, que é uma forma da leishmaniose chamada de leishmaniose tegumentar ou cutânea, né?
famosa úlcera de Bauru. Então ela pode apresentar também feridas que são confundidas, né, com outro tipo de ferimentos, mas na verdade esses ferimentos são causados pela doença. Então tem que tomar esses cuidados. E o abdômen, que eu esqueci de falar também, tanto no homem quanto no animal, a barriga, ela cresce, confundido com verminose ou esquistossomose. Por que que cresce? Porque tem um aumento do baço e do fígado que estão aqui localizados a nível do abdômen. Isso chama-se de hepatoesplenomegalia. Hepato de fígado, espleno de baço. Hepatoesplenomegalia gigante. Então tem um aumento considerável do abdômen, tanto do cão quanto do homem. Então tá aí. Mais uma dica de zoonose para vocês, falando dessa vez de leishmaniose ou calazar. Então eu trabalhei no Centro de Controle de Zoonose, eu fazia também esses diagnósticos, né? Você coleta o sangue desses animais, quando era campanha ou mesmo trabalho de campo, a gente vai e coleta o sangue, né? Da orelha, da borda da orelha, que é uma parte muito irrigada desses animais, é a orelha dos cães, e coloca nos papéis apropriados, chamado papel filtro. Né? Aí você identifica o proprietário, o nome do animal, o sexo, tal, a pelagem, né? E vai fazendo aqueles bloquinhos de caderneta, separadinho com papel celofane, entre uma coleta e outra, para não passar o sangue de uma amostra para outra. Você identificou, coletou todos os dados durante o dia, um trabalho de campo, que eu até gostava. É muito bom trabalhar com biologia, com saúde pública, né? É bom trabalhar com pessoas. Então fazia essas coletas durante a semana e levava para o laboratório para fazer o diagnóstico. Via imunofluorescência indireta, né? Mas também tem outros métodos de diagnóstico, chamado de ELISA, né? Que é a punção lá medular, mas a gente fazia mais esse, porque vinha um kit de Brasília. O antígeno, né? Tinha aquelas reações lá, anticorpo antígeno, e quando apareciam as formas da lâmina, aí vem a microscopia, feliz daquele que tem no laboratório em sua escola, porque você unia, a teoria e a prática é muito legal. Então você conseguia visualizar através da microscopia eletrônica lá, né? O teste de imunofluorescência indireta, chega a ficar a coisa mais linda do mundo, fluorescente, as amostras lá, porque tem a promastígota e a mastígota. Aí você ia fazer o diagnóstico, né? Uma vez esse cão estivesse positivo, infelizmente ele tinha que estar sendo eliminado. Aí vem a questão da proteção dos animais, mas como é que vai ficar esse cão? Não tem um trabalho de pesquisa, não tem cura a doença. Então é dessa forma que as coisas andam. Se eu não me engano, esse centro de controle de zoonose aqui em minha cidade já até fechou, está em reforma, sei lá. Eu sei que é uma confusão danada. E não dão muita atenção para essa doença. E aí vem aumentando os casos, principalmente no interior do estado. Beleza? Uma outra zoonose, muito conhecida, por isso que eu escolhi esse assunto, tem a ver com o Enem, saúde pública, meio ambiente, é a leptospirose. Porque tem um período de chuva também, às vezes, durante o ano, certo? E ficam aquelas águas estagnadas, porque as galerias estão entupidas por uma questão também de educação. Não é só o governo que é culpado de tudo, porque às vezes as pessoas pensam que no período seco nunca mais vai chover, certo? Aí o que eles fazem? Jogam as embalagens pela janela do carro, né, na rua, à toa. Aí essas embalagens tendem a ir para os bueiros, certo? Aí compromete o quê? A drenagem, gente. É questão de educação, não é só o governo que tem culpa das coisas, não. Mas nunca mais vai chover. Por que não anda com um saquinho dentro do carro, né? Lixinho, bacana, mas não, joga a embalagem ali pela janela. Educação. Então, quando chega o período de chuva, o bueiro está entupido, a água fica estagnada. Uma vez estagnada a água, ela pode ser contaminada. Aí vem o vetor. O vetor é água contaminada. Por quê? Por urina do rato. E nessa urina pode conter a bactéria. Aí vem o agente causador da leptospirose, o micro-organismo. Certo? Então eu falei um vírus, eu falei um protozoário, agora uma bactéria, né?
A bactéria é a bactéria chamada de Leptospira, que é o gênero. Leptospira, SP, porque tem a Leptospira interrogans, por exemplo. E geralmente, quem é o hospedeiro dessa bactéria é o roedor, é o rato. Não é aquele rato de butica. Passa nas nossas casas durante o Jornal Nacional, dá boa noite e vai embora. Não, é a ratazana, é o rato de esgoto, né? Cujo nome científico é ratos norvégicos. Ah, professor, você sabe muito nome científico, né? Não, sei alguns. O aluno de biologia, o aluno que estuda biologia, principalmente no segundo ano do ensino médio, ele tem que ter uma noção de nomes científicos. Aquelas regrazinhas, taxonomia, nomenclatura. Ele tem, eu sempre digo em sala de aula, vocês têm que aprender pelo menos 10 nomes científicos. Aprender, reter aonde? Na memória RAM. Então, esse rato, a ratazana, né, ratos norvégicos, o nome científico, é que hospeda, que abriga essa bactéria que é a Leptospira. Uma vez essa ratazana infectada por essa bactéria, contamina essas águas da chuva contaminada na rua, e o sujeito vai lá, geralmente nas cidades, muito buraco, os pés desprotegidos, muitas das vezes, chinelinha, aquela coisa. Se você tem um ferimento no pé, é uma porta de entrada para esse micro-organismo. Fatalmente. Em muitas cidades aí, onde não tem uma drenagem legal, isso é um perigo. E quando chove, muitas cidades fica tudo alagado, né? Não é só aqui em São Luís, não. Qualquer cidade. E o transeunte, nós que gostamos de andar a pé, eu gosto muito, né? Nesse período ele tem que ser um verdadeiro malabarista. Tem que pular das poças. E quando você não está bem preparado, você pula e cai dentro da poça. O seu pé pisa na poça e vai se contaminar se tiver lá um ferimento. Certo? E aí, gente, a contaminação com a bactéria que é a Leptospira. Aí vem a questão do controle, né? Você tem que saber também o controle. A profilaxia tem a ver com todas essas doenças que eu falei. O que é profilaxia? Os cuidados para evitar alguma doença. No caso da leptospirose, saneamento básico, basicamente, né? Em suas casas, seu cão também pode ser contaminado com leptospirose. Agora, no caso da leptospirose, tem vacina. Então, quem tem um cão, criando cão, vai vacinando, calendário de vacinazinha desde quando ele é pequenininho. Também evitar acumular lixo nas ruas, bueiros, certo? Terrenos baldios, em sua própria casa. Acumular lixo atrai rato. E rato é o bicho mais desconfiado que tem. Se você desarruma aquilo ali, aquele entulho, e botar o raticida, ele não volta nunca mais ali. Sabia disso? Pois é. Então, o controle também desses ratos, a eliminação, né? Quando eu estava lá na rua fazendo trabalho na verdade, relacionado à leptospirose, primeiro nós íamos dar uma palestra nas comunidades, nas palafitas, geralmente, nas periferias das cidades. Essa palestra chamava-se Antirratização, para orientar. Porque, na verdade, as pessoas que moram em periferias, as palafitas, muitas cidades também tem isso aí, eles convivem com os ratos, acordam com o rato, passa o dia com o rato, almoça com o rato passando. Rato, eu falo ratazana, e dorme com o rato. Aí você orientar eles, explicar sobre a doença, a leptospirose, cujos sintomas, gente, parece com da hepatite, né, que tem a icterícia, olhos amarelados, né? E parece com a hepatite. Sabendo o sintoma da hepatite é bem parecido com a leptospirose. E aí a gente orientava esse pessoal e marcávamos para fazer a desratização. Antirratização, que é as palestras, e depois a desratização. O que é isso? Colocar os raticidas lá nos locais adequados, certo? Diversos raticidas, diversas apresentações em parafina, parece assim um tabletezinho, uma barra de sabão, uma isca, né? Ou um pó de contato, por onde os ratos costumavam passar. Identificávamos como? Pelas fezes dele. Botava sem desarrumar. Botava ali o pó de contato e esse rato passava à noite, geralmente, em busca de alimentos, e se contaminava com esse pó. Por incrível que pareça, o rato é muito sadio, é muito limpinho, sadio, digamos assim, gosta de uma higiene. Aí depois que ele ia para sua toca, ele lambia a pele, o seu pelo, e
e ingeria o pó de contato, né? E aí ele era fatal, causando hemorragia interna nele. Aí morria muitos ratos. Aí vinha outra etapa do trabalho, que era fazer a coleta desses ratos. Mas aí era com o pessoal da saúde, de limpeza da cidade, né? O pessoal que faz a coleta de lixo, né? É isso aí, gente. Muita dica de saúde, meio ambiente, com ecologia, zoonose para vocês, do professor Allan Calvec, que vos fala. Contribuindo aí com conhecimento sempre, com muito prazer. Vestibulares Summit, congressos, aulas online, grupo de estudos, redes sociais. Conhecimento é todos os dias. Abraço, valeu!